Uma sinalização que o Rollo May traz para nós aqui em A Arte do Aconselhamento Psicológico é que num processo de aconselhamento, a gente tem uma característica muito interessante, que é o riso. Vou te explicar melhor aqui no vídeo. Eu sou Gabi e esse é o nosso gabinete. Então, quando ele fala do riso, ele diz que o riso é algo que conta sobre o sujeito, que ele, como aconselhador, ele como alguém que atendia pessoas, ele gostava muito de reparar no riso, né? Se a gente traz aqui elementos do exame do estado mental do paciente, da anamnese, né, na coleta de informações na história de vida, e no exame do estado mental, que é como o paciente se apresenta diante do terapeuta, diante do médico, como que ele está ali diante daquela consulta ou daquele aconselhamento, a gente olha vários elementos físicos, né? Se a unha tá feita, se não tá feita, como tá o cabelo, sujo, limpo, a roupa, se tem decote, se não tem decote, não por um julgamento moral, mas inclusive por uma adequação a determinadas situações e a determinados discursos, né? Se você está falando de condições de higiene, de como esse outro está diante de você, como esse outro escolhe ou ele não dá conta de escolher estar diante de você de uma determinada forma. Então, no exame do estado mental do paciente, a gente avalia essa corporeidade, né? É um julgamento, obviamente é um julgamento, por isso que não pode ser isolado, precisa ser sempre acompanhado pelo discurso do paciente. Então aí você tem uma triangulação importantíssima, né? A corporeidade diante de você e sua análise disso, associando ao discurso, à história que está sendo contada, a elementos dessa história. E aí o Rollo May traz o riso, porque o riso é uma expressão humana que de alguma forma nos desmonta e nos revela, né? Às vezes algum riso nos assusta, às vezes algum riso nos abraça. Se eu falo assim, pensa na risada de alguém que você ama. Essa risada, ela é gostosa, né? Ou é uma risada que, aí, no caso, como eu falei, alguém que você ama, provavelmente isso te abraça de alguma forma. Mas há uma risada que nos parece desproporcional, agressiva. Então, quando a gente está avaliando alguns quadros psicopatológicos, né? Algumas expressões de mania, algumas expressões de um discurso desorganizado, esse riso, ele tá adequado dentro daquela fala, né? Ou é muito bonito também fazer um atendimento difícil com uma história pesada e no final a gente consegue falar alguma coisa e o paciente sorri com os olhos, né? Em alguns dos atendimentos presenciais que a gente tem feito, poucos, né? Porque agora estamos basicamente no formato online, mas alguns casos que são emergenciais ou que precisam realmente do atendimento presencial. Eu vou entendendo que a psicologia, em alguns momentos, ela é fundamental. Então, lá na clínica a gente tem uma área verde em alguns desses momentos, né? Com tanta tensão, com esse momento péssimo, difícil no país, às vezes a paciente dá um sorriso com os olhos, né? Atrás da máscara, da máscara que usa para se proteger ali. Então, esse sorriso, ele é muito valioso. Ele tem uma significação muito importante. Então, repare nessa expressão do sorriso, porque você vai aprendendo a comunicação dele, o quanto ele é valioso, a exaltá-lo dentro da conversa de vocês, né? A trazer esse sorriso para a conversa de vocês. Especialmente, a gente tem um e-book você consegue baixar clicando aqui embaixo na descrição do vídeo, é gratuito, chama Tornar-se Terapeuta. Nesse e-book eu falo com vocês a respeito da postura corporal, né, do terapeuta, como que o meu corpo acolhe aquela conversa. Então, quando eu escuto alguém,
E a câmera até vai me revelando. Eu acabei de ver que eu tava assim, né? Que eu tô aqui numa posição até não muito agradável. Mas quando a câmera no atendimento online, ela revela de certa forma. Então, como você está no atendimento presencial, às vezes a gente esquece disso. Mas é muito importante que o meu corpo, que tá ali como um receptor, como um mediador, que ele abrace de alguma forma aquele discurso, né? E a gente percebe muito por uma leitura corporal. Então vale a pena que você faça esse exercício. Tem um exercício dentro do e-book sobre corporeidade do terapeuta. E aí aqui volto nessa questão do riso, o riso como um elemento que desmonta e monta a conversa e como um elemento que conta muito sobre essa história, sobre esse sujeito, sobre aquilo que ele tá trazendo para nós e o que ele sente e o que ele sentiu, tá certo? Beijão em todo mundo e quero te lembrar que em abril a gente vai estudar Namor Líquido, do Bauman, um livro fantástico aqui no canal, e a gente segue, tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta, espero você. Beijão, tchau, tchau. Satisfação pelo clique, fake, a vontade, critique, não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.